Olá, meus amores, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos fazer uma nova lição, a lição número 6. E antes de a gente iniciar essa lição, eu gostaria que você fechasse os seus olhinhos. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, que o Senhor venha abençoar essa aula, Senhor, que seja tudo para a glória do teu nome. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Na nossa lição 5, nós falamos sobre a vida de José, de como o povo de Israel foi morar no Egito. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Entrou um novo faraó, né? Ali na terra do Egito, surgiu, né, um novo faraó. Assim como a cada 4 anos, né, existe a mudança de vereadores, de prefeitos da nossa atualidade, naquela época também ia passando, né, a cada rei, a cada faraó ia passando o seu tempo. Então, com o tempo, os israelitas estavam morando ali no Egito e surgiu um novo faraó que não conhecia José, não conhecia a história de José, e ali começou a escravizar o povo de Israel, porque ali Deus abençoou o povo de Israel de uma forma muito grande, e o povo ia cada vez mais se multiplicando, cada vez mais crescendo, e eles começaram a escravizar, a maltratar o povo de Israel ali na terra do Egito. Aquele faraó que não conhecia, né, a história de José, como o povo foi parar ali no Egito. Então, um certo dia ele mandou os seus empregados, seus soldados, né, matar todos os meninos, todas as crianças pequenas, né, até 3 anos. E ali foi uma matança muito grande de crianças, foi uma matança muito grande. E as parteiras tentavam esconder as crianças, mas não tinha como. Mas uma certa parteira conseguiu esconder um bebezinho que foi colocado mais tarde o nome por Moisés. A sua mãe, o que foi que ela fez para livrar o seu filho? Ela colocou o filho no cestinho e ali colocou no rio chamado Nilo. E esse rio, nós conhecemos pela história que ele é muito cheio de muitos perigos, como jacarés e outros tipos de perigos existia nesse rio Nilo. E as crianças que não eram mortas eram jogadas no rio, ou seja, eram mortas tanto afogadas como eram presas desses animais que existiam ali naquele rio. Então é um rio muito perigoso. Mas uma mulher chamada Joquebede, ela teve essa ideia de colocar o seu bebê no cestinho, o seu menino no cestinho e colocar no rio, nesse rio, e a sua irmã, a irmã do bebê, que chamava Midian, ela foi ali, a mãe colocou o filho, né, e ela foi observando até onde ia dar ali, até onde a criança ia aparecer. De repente tinha a filha de Faraó se banhando ali no rio, e ali quando ela viu o cestinho que abriu, viu uma criança chorando, né, ela se encheu de compaixão e foi, eu quero criar esse bebezinho. E nós sabemos que foi projeto de Deus. Essa filha de Faraó está ali para acolher essa criança, né? Então ali ela disse, eu vou procurar uma mãe que venha cuidar, uma mãe israelita que venha cuidar aqui dessa criança. E a irmã que já estava ali observando, né? E disse, eu sei quem é a mãe. Imagina, viu? Eu estou historiando só. Eu sei quem pode cuidar desse bebê para você. E foi chamar exatamente a sua mãe, né? E a mãe cuidou ali do seu filho, autorizado pela a filha de Faraó. Então ali quando ela cresceu, quando o bebê cresceu, foi entregue a ela e ela colocou o nome de Moisés. Ele teve as melhores escolas, ensinamentos, passou ali vivendo como um dos filhos de Faraó, né? Ele teve todas aquelas regalias. E com um passar do tempo, quando ele cresceu, ficou adulto, Moisés fugiu lá para Midian. Fugiu para Midian
E ali ficou, e Deus falou com ele. Deus falou com Moisés por meio de uma sarça. A sarça é um arbusto, né? Um arbusto. Mas ali a Bíblia diz que Deus falou com ele em uma sarça em chamas. Então, através do fogo, aquela sarça ardia em chamas. E Deus falou através dessas chamas, dessa sarça, para Moisés. O que ele estava fazendo ali? Que ele voltasse para lá, que ele tinha um projeto para ele. Deus queria que Moisés libertasse o seu povo daquela escravidão. Talvez Moisés se sentiu, né? Eu não estou preparado, eu não estou pronto, eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu não sei, eu não vou saber fazer o que Deus está mandando. Mas Deus mandou que ele fosse, que ele ia fazer dele um grande líder. E ia tirar o povo ali da terra do Egito. E assim foi, como a gente já conhece a história. Faraó endureceu o coração, não queria deixar que o povo saísse ali da terra, né? Da sua terra, ele queria que ele mantê-los escravo, o povo de Deus. E Deus ali com um braço forte tirou o povo. 10 pragas foram enviadas ao Egito e a última foi a mais dolorosa, porque era a matança dos primogênitos. E o próprio filho de Faraó foi morto. Então ele resolveu deixar o povo sair, né? Em liberdade. Mas o povo sofreu muito no Egito. O povo também era muito difícil de lidar, né? O povo de Israel. Mas aí Deus tirou, arrancou ali da terra do Egito com um braço forte. Tirou eles da escravidão. Porque Deus já tinha chegado às suas narinas, né? Ali o sofrimento do povo naquela terra. Deus não queria que o seu povo sofresse. E aí Deus, quando manda a gente fazer alguma coisa, a gente tem que obedecer. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas e Ele quer nos usar conforme a vontade dEle. Então, tia Val, o que esse ensinamento nos traz, né? Que Deus, Ele aqui no tempo certo, Ele nos usa conforme o seu querer. Moisés jamais talvez poderia imaginar que ele vinha lá do povo simples, do povo de Israel, e que foi o que? Foi feito um filho, praticamente um filho de um faraó, e viveu ali no palácio por muito tempo, e depois ele descobriu que a sua mãe era de Israel, e era uma mulher simples, e ali Deus tem os seus propósitos para usar os seus filhos no tempo certo, no tempo devido. A gente às vezes não entende as coisas que acontecem na nossa vida, mas tudo tem um propósito de Deus e no tempo certo, tudo vem à tona. A gente começa a abrir a nossa mente e entender as coisas que Deus quer para nós. O nosso versículo de hoje o nosso versículo de memorização está em João 8:36, que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é esse Filho que pode nos libertar? É o próprio Filho de Deus. Foi essa missão que ele veio para nos libertar. Nos libertar de quê, tia Val? Do castigo do pecado, né? Porque o homem já nasce com o desejo de fazer coisas erradas. Então já é da natureza humana fazer as coisas erradas. E nós precisamos de o quê? De um libertador que venha nos tirar dessa situação. E o próprio Jesus, Ele é que pode nos libertar do castigo, da morte, que é a consequência do pecado. Então só Ele pode nos libertar. E se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho te libertar, verdadeiramente tu serás livre. Então Jesus é o nosso libertador, é o nosso salvador. Então João aqui, nosso versículo para memorizar, para a gente passar a semana meditando: se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E essa é a mensagem de hoje da nossa lição. Se algum dos alunos tiver alguma dúvida em relação à mensagem ou alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários. Se eu não souber responder, eu procuro, pesquiso e posso te dar essa resposta. Então, que o Senhor possa nos abençoar cada dia e que possamos estar sempre meditando na palavra de Deus, lendo o versículo aí na sua casa,
as crianças que não estão indo para a igreja ainda, às vezes até desmotivado por algum motivo, né? Mas que o Senhor possa te fortalecer, possa colocar desejo no teu coração de voltar para a casa de Deus, tirar todo o medo, porque às vezes o medo cerca a gente, o desânimo, a tristeza, acontecem muitas coisas para nos entristecer, para nos enfraquecer, mas Deus é a nossa fortaleza. Ele é que nos fortalece, que nos dá graça e que nos dá desejo de estar na casa de Deus, porque a Bíblia, né, nos manda que congregarmos. Somos igreja, aonde formos, temos que ser igreja, somos igreja. Mas nós devemos o quê? Estar junto com os nossos irmãos congregando. Então, aquelas crianças que ainda estão sem desejo de voltar para a casa de Deus, que o Senhor fortaleça a sua vida, dando força para estar na casa do Senhor, dando prazer para estar ali juntamente com os irmãos, para juntos adorarmos o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. E até a nossa próxima aula.